Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Muito bem, feliz Páscoa a você que está conosco. Isso, era isso que eu esperava de vocês. Você ouviu agora a leitura do Evangelho, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu queria perguntar para você nessa manhã: você já teve alguma situação, alguma ocasião em que você sentiu que tudo parecia estar perdido? Eu estou me referindo àquele tipo de sensação que a gente tem às vezes, por exemplo, quando recebe a notícia de que a gente foi demitido da empresa. Ou então quando a gente ouve da outra parte um relacionamento, de que o relacionamento acabou. Em alguns casos, já de cara recebe-se a sugestão de um divórcio. Eu estou me referindo àquela situação do tipo: você recebe uma ligação e alguém diz a você: a visita para tal pessoa no hospital está liberada. Quando esta frase é dita, você já sabe o que não esperar. Porque existem momentos da vida em que não há o que esperar. São momentos em que não há esperança. Porque tudo parece perdido. Eu não tenho dúvida alguma de que este era o sentimento que estava no coração dos discípulos de Jesus naquele final de semana pós a crucificação.
Você não tenha dúvida alguma, mas no sábado era dia de luto, porque havia uma expectativa no coração deles que não foi cumprida, que não foi atendida. Quando nós ouvimos esta leitura de Lucas 24, a partir do verso 13, é dito para nós que naquele mesmo dia, havia 2 discípulos, um deles sabemos quem era, Cleopas, o outro nós não sabemos, que estavam indo em direção a uma cidadezinha, um vilarejo, um povoado chamado Emaús. Emaús ficava a 11, talvez 12 quilômetros de distância de Jerusalém. E os 2 iam andando a pé. De repente, o texto nos diz que o Cristo ressurreto, Jesus, se aproximou deles, mas eles não reconheceram. O texto, na verdade, diz que os olhos deles foram fechados para que eles não pudessem reconhecer o Senhor. E eu fico imaginando a cena que talvez os 2 estivessem meio que cabisbaixos, andando pelo caminho, e Jesus se aproxima deles e diz: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? E eles respondem: ora, você não está sabendo dos fatos ocorridos neste final de semana? Será que você é o único em Jerusalém que não ouviu nada sobre o que está acontecendo? E ele faz meio que de desentendido, então eles começam a dizer o que aconteceu. Começam a falar da morte do seu Senhor. E o mais grave, eles começam a dizer e a revelar a Jesus que no coração deles havia uma expectativa. Que expectativa? Eles esperavam que Jesus fosse aquele que libertaria os judeus do poder romano, mas aquilo não aconteceu. Aquilo não ocorreu. Então eles estão frustrados, porque o que eles aguardavam não aconteceu. E pior, aquele que se dizia, que se revelava como Messias, morreu. E Jesus vai puxando a língua deles, e eles vão falando, e eles vão se comunicando, e eles vão conversando com ele. Até que num dado instante, eles chegam onde deveriam chegar, chegam no local programados, lá em Emaús, e Jesus já está dizendo assim: agora eu vou seguir meu caminho. Mas lembre, eles não reconhecem o Senhor. E Jesus diz a eles assim: ok, gente, foi muito bom bater um papo com vocês, agora eu estou seguindo em frente. Eles dizem: não, já é tarde. Isso faz a gente lembrar de uma música antiga, lembra? Já é tarde, fica. Tem pousada aqui, mestre. Claro que eles não sabem que é Jesus o mestre, mas fica esta noite, fica conosco. E Jesus permanece, pelo menos por alguns instantes, até que eles vão fazer uma refeição, e o inusitado acontece. O texto nos diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E quando eles ouvem a fala, a voz de Jesus, e contemplam aquela cena, algo fantástico acontece. O verso 31, se contrapondo ao verso 16, diz para nós que os olhos deles se abriram. Mas quando os olhos se abrem, Jesus se vai. E vem uma pergunta que é a seguinte: não queimava o nosso coração enquanto ele falava conosco? Não queimava o nosso coração? Por quê? Eles não enxergam e depois passam a enxergar. Por que eles não veem e depois passam a ver? Por que não reconhecem o Senhor e depois passam a reconhecer? O fato
é que mesmo quando nos falta esperança, mesmo quando o caminho parece que traz para nós desesperança, há uma verdade que não muda. E a verdade é simples. Ele caminha conosco, mesmo quando nós não somos capazes de perceber. Mas você está perguntando, mas por que não vem? E depois eles vêm. Por que nós não vemos? Quando precisávamos ver. Como vermos? Então Jesus parece que traz para nós alguns indícios. Se nós quisermos ter a convicção clara, a certeza, a clareza e a percepção desta presença de Jesus, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Tem uma frase que eu vou usar que talvez vai incomodar alguns de vocês. Você tem ouvido com frequência a seguinte expressão: você precisa ter uma experiência com Jesus. Desculpe, eu preciso dizer algo importante para você. Ter uma experiência com Jesus não vai resolver nada na sua vida se você não crer. A pergunta que ele faz aos discípulos é: por que vocês demoram tanto para crer? Sem rodeios, fé é a condição de acreditar naquilo que não vejo. É a capacidade de esperar aquilo que não está diante dos meus olhos. Isso é fé. O resto é falta de fé. O resto é o que Jesus chama de incredulidade. E ele mesmo nos diz, na verdade a carta aos Hebreus vai nos dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não contemplamos nada, nós não vivemos nada, nós não viveremos, não experimentaremos nada. Curioso é que os próprios discípulos, por vezes, tinham inúmeras dúvidas, não dúvida com base em questionamento, mas dúvida fundamentada em incredulidade. E pasme você, spoiler do domingo que vem. Domingo que vem vamos falar sobre Mateus 28. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e o encontro dele com os discípulos em um monte. E lá em Mateus 28, a partir do verso 16, é dito para nós que os discípulos se encontraram com ele e alguns, mesmo vendo o Senhor, não creram. Nós às vezes estamos no mesmo barco. Porque não tem a ver com o quanto nós somos capazes de ver coisas, mas o quanto nós somos capazes de crermos. Cremos, sobretudo, lembre do que falei domingo retrasado, que Jesus é quem ele dizia ser. Mas os nossos olhos também se abrem quando nós somos capazes de voltar os nossos olhos para as Escrituras. Repare você que Jesus não ficou se defendendo, não ficou argumentando, mas diante da cegueira dos discípulos, ele diz assim: por que vocês demoram em crer naquilo que está na lei e nos profetas? E o texto de Lucas 24 vai dizer assim: então ele começou a explicar. O que Jesus começou a explicar? Jesus começou a explicar o que nós podemos encontrar em três vertentes. Jesus começou a explicar a eles o que está na lei, o que está escrito com base nos livros dos profetas, e Jesus começou a explicar para eles sobre o que está registrado também no livro dos Salmos. O Dr. Warren Wiersbe diz que foi uma verdadeira conferência o que aconteceu ali. Porque eles começaram a entender o que está escrito sobre o próprio Jesus no Antigo Testamento. E pasme você que não tem intimidade com a Bíblia. Jesus não aparece apenas no Novo Testamento, Jesus está por toda a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis,
Jesus está em Gênesis, capítulo 3, conhecidíssimo verso 15, que vai nos dizer, então, que o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Ora, quem é o descendente da mulher, senão o próprio Jesus? Da mesma maneira, os profetas falam sobre o Messias. Exemplifico. Isaías 53 é um clássico. Se você ler Isaías 53, Isaías está dizendo para nós e nos contando sobre tudo que Jesus enfrentaria na sua crucificação, sofrimento e posterior morte. Mas você também encontra Jesus ao ler o livro dos Salmos. Diz a poesia: assim afirma meu Senhor, assenta-te ao lado do meu Senhor. Ele aparece então, pela lei do Antigo Testamento, pelos profetas e pelos Salmos. E nós, se nós quisermos encontrar o Senhor, se nós quisermos que os nossos olhos se abram, nós precisamos ir para as Escrituras. Você tem fome na sua alma? Vá para as Escrituras, porque elas dizem que Jesus é o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Você tem sede na sua alma, na sua vida, na sua caminhada? Vá para as Escrituras Sagradas, porque lá Jesus diz que Ele sacia toda a sede de quem beber desta água, nunca mais terá sede. Você tem dúvida de como conhecer a Deus, ter profunda intimidade com Deus? Vá para as Escrituras, porque elas vão dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então repare que os nossos olhos se abrem por meio da fé, mas os nossos olhos também se abrem por meio das Escrituras. Mas sabe o que é mais interessante? Para não dizer assim, sabe o que é mais legal, Léo? É que Jesus se revela e os nossos olhos se abrem no partir do pão. No partir do pão, Jesus se revela. Eles não viam nada, até contemplaram Jesus tomar o pão, dar graças, partir e entregar a eles. Eu diria a você, sem dúvida alguma, de que Lucas tinha segundas intenções. Abra um parêntese. Lembre-se que Lucas era médico, portanto, altamente detalhista e cuidadoso nos seus escritos. Fecha o parêntese. Quando Lucas escreve isso, parece que ele está dizendo para nós assim: ei, preste atenção, porque Jesus já havia dito isto anteriormente. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, registrado no próprio Evangelho de Lucas, o que foi que Jesus fez antes de realizar a tal da multiplicação? Ele toma o pão, dá graças, parte e entrega às pessoas. No momento da última ceia, embora ali estivessem primordialmente os 12, o que Jesus faz? No momento da última ceia, ele toma o pão, dá graças, parte e entrega aos seus discípulos. E agora, mais uma vez, Jesus faz o quê? Toma o pão, dá graças, parte e entrega àqueles que estão com ele à mesa. Ele se revela no partir do pão. Quando nós celebramos a ceia, o pão que está na bandeja não se torna o corpo de Jesus. O vinho, na verdade, o suco que simboliza o vinho que está no cálice, não se torna e não se transforma no sangue de Jesus. Mas Jesus está presente espiritualmente. E quando ele está presente espiritualmente, no partir do pão, ele nos revela, ele nos mostra que foi por meio da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição
que nós podemos ter paz com Deus. Capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 1. Justificados então, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas lembre que tem um detalhe importante que você não pode chegar ao final desta reflexão sem ela. Não queimava o nosso coração, os olhos deles se abriram. Os nossos olhos se abrem quando nós cremos. Os nossos olhos se abrem quando nós vamos para as Escrituras. Os nossos olhos se abrem no partir do pão. E quando os nossos olhos se abrem, mais do que uma experiência, nós percebemos que o Senhor está conosco, mesmo quando tudo parece perdido. Detalhe importante: quem se encontra com Jesus e tem o coração aquecido pela presença dele, não segue no mesmo rumo. Nós não lemos a sequência do texto, mas o texto vai nos dizer que no verso 33, aqueles que estavam indo em direção a Jerusalém, estavam em Emaús, eles voltaram em direção a Jerusalém. O que significa isto? O coração arde e a vida ganha um novo rumo. Quando nós nos encontramos com o Senhor e os nossos olhos são abertos e o nosso coração queima, a vida ganha uma direção nova. Que Deus faça queimar o seu coração nesta manhã. Que Deus faça queimar o seu coração por meio da Páscoa. Que Deus faça o seu coração arder por meio da morte, do sepultamento, mas da ressurreição do Senhor Jesus. Que o seu coração, que o nosso coração, viva em chama. Vamos orar? Tu és, ó Deus, poderoso, Senhor de todas as coisas. Há momentos na vida em que tudo parece, Senhor, perdido, desolado, desorganizado. Os nossos olhos se fecham e nós não somos capazes de perceber, de ver, de contemplar o Senhor e o teu agir. Mas nós oramos agora, Senhor, abre os nossos olhos e queima, ó Deus, o nosso coração, quando tudo, porventura, fugir pelo vão dos nossos dedos, e a nossa alma, ó Deus, porventura estremecer diante dos momentos difíceis. Tu sejas, ó Deus, o renovo da nossa alma. Tu sejas, ó Deus, a chama que aquece nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.